ela me ensinou muito do que eu sei de ventilação mecânica aí na minha época de residência, faz um tempinho. E é um baita prazer ter ela aqui. A professora Juliana, ela é professora livre-docente pela tecnologia aqui da USP, lá na UTI respiratória, e também, atualmente, ela é presidente da International University. Vai dar prazer ter você aqui, Ju, para poder dar essa aula. Ali é uma aula de princípios de ventilação, mas vocês aproveitem aí para ir até onde vocês quiserem, né? Não sei como você titulou aí a intensidade da aula, mas... Acho que a gente sai do básico e vai até o avançado, se for o caso. Obrigada pelo convite, Bruno. Para mim é um prazer estar aqui. Ele sabe que eu adoro ter contato com os residentes. E quando a gente era vizinho de UTI, a UTI respiratória e a UTI da clínica médica eram divididas por um quarto de plantonista. A gente se via muito mais, então estou muito feliz de estar aqui. Então, a ideia é falar de princípios de ventilação mecânica, e essa aula, ela é a mesma aula que eu dou para os alunos do segundo ano, para os alunos da fisioterapia, para residente de pneuma e para os residentes de UTI. E não é porque os princípios são realmente bem básicos, e aí a gente vai construindo a partir disso até onde vocês quiserem chegar. Mas eu acho que esse fundamento, assim, de como as coisas funcionam, ele é fundamental, e tem coisa bem legal para a gente discutir. Depois que você entende isso, todo o resto é por aproximação ou por dedução, tá? Então, esses são meus conflitos de interesse. O que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar de como um ventilador funciona. Vocês vão ver que, por mais sofisticado que ele seja, eles todos funcionam mais ou menos do mesmo jeito. A gente vai falar bastante das fases do ciclo respiratório, e para falar disso vou usar um monte de curva verdadeira do ventilador, alguns desenhos que a gente faz no PowerPoint, mas muito é foto da tela do ventilador. Aliás, eu sou uma apaixonada por fotos de ventilador. Se um dia vocês estiverem no plantão, está acontecendo um negócio bizarro, você não sabe o que é, pode filmar e me mandar, que eu adoro ter essa discussão. Eu sei, é estranho. Então, a gente vai rever bastante curva de pressão, fluxo e volume, e aí, com isso, a gente vai pegar um gancho para os modos ventilatórios, chegando até os modos mais avançados. Então, para que a gente ventila alguém? Só para a gente pegar bem do básico mesmo. Em geral, a gente está querendo ou corrigir hipoxemia ou hipercapnia, ou as duas coisas. Esses são os óbvios, todo mundo sabe, mas nem todo mundo que está hipoxêmico precisa de ventilação mecânica. E assim como, por exemplo, você pode entubar um paciente com asma quando ele ainda tem PCO2 normal e PO2 normal. Só que o trabalho respiratório está muito alto e a gente está ficando óbvio que aquela pessoa não vai conseguir sustentar aquele trabalho. Então, às vezes, para diminuir o trabalho respiratório de alguém que esteja no limite da fadiga. Mas tem outras situações em que, por exemplo, no apoio de sedação e analgesia, por rebaixamento do nível de consciência. Então, nessas situações, o sistema respiratório está normal, e a gente está usando a ventilação mecânica como uma estratégia, e aí é tudo bem diferente, porque um sistema respiratório normal é fácil de ventilar. O sistema respiratório com doença pode ser mais desafiador de ventilar. Então, a gente vai também fazer um pouco essa distinção. E começou há muito tempo, tem os ventiladores da década de 30, mas acho que a gente pode dizer que ventilação mecânica mesmo começou com esse ventilador aqui, que é um pulmão de aço. A avó de vocês vai ouvir falar. Esse é um ventilador com pressão negativa, é uma câmara, as pessoas ficavam dentro do ventilador, a cabeça fica para fora com uma coisa que veda aqui, como se fosse um traje de mergulho, assim, só que bem mais apertado do que um traje de mergulho. E aí, lá dentro, o paciente fica com o corpo lá dentro, a cabeça para fora, e intermitentemente a pressão dentro dessa câmara fica negativa. Quando a pressão fica negativa, eu criei um vácuo em torno do tórax, o tórax se expande. Aí eu desligo essa pressão negativa, o tórax volta ao normal. Então, isso é um apoio para a doença neuromuscular. Se a pessoa não estava... Então, quando que esse ventilador se popularizou? Na pandemia ou epidemia de poliomielite. Era especificamente uma doença neuromuscular, o pulmão está normal, o sistema respiratório está normal. Então, os pacientes ficavam acordados, com a cabeça aqui para fora, respirando ar ambiente, porque tudo que eu precisava era movimentar o tórax. Tá? Claro que isso não dá certo para uma pneumonia, porque começou a precisar de oxigênio, ou já não é só um pouquinho de força que eu tenho que pôr, é muito mais força, a complacência do sistema respiratório está modificada, está diminuída, e aí então ele não resolvia. E aí começaram a surgir os primeiros ventiladores. Vocês já viram esse, um Bird-Mark 7? Quem já viu um Bird-Mark 7? Alguns viram. Na pandemia de Covid, a gente ressuscitou uns Bird-Mark 7. Aqui nem tanto no HC, mas eu tenho amigos que falaram, fui no porão do hospital pegar os Bird. Esse ventilador, ele é tão... Eu acho ele, por um lado, a gente poderia dizer que ele é tosquinho, mas aí eu fico magoada. A gente pode dizer que ele é tão genial que ele não precisa nem ligar na tomada.
não tem energia elétrica, ele funciona com campo magnético. E aí você tinha 2 botões, eles são mais ou menos analógicos, então o que ele tem de verdade é um manômetro de pressão, ele lia essa pressão, em geral, certo, se tivesse calibrado, e aí ele tem esse botão aqui do lado em que você ajustava a pressão, e esse botão aqui que você ajustava o fluxo. Ele é um ventilador num modo ventilatório que nem existe mais, porque você ia aumentando o fluxo, ele jogava o ar até a pressão subir, até um valor X que você ajustava, aí ele parava ali. Então, ventilador ciclado a pressão, esse modo ventilatório não existe mais. Então, fez uma grande diferença, porque isso aqui é pressão positiva na via aérea. Então, agora eu entubo o paciente, eu traqueostomizo o paciente, injeto pressão lá dentro, é muito mais eficaz. Se o pulmão estiver duro, vai dar certo. Se a resistência for alta, vai dar certo. Mas aqui os controles eram, né, é o mínimo, eu não sei quanto é o volume corrente, não tem como saber. A gente está medindo só a pressão. E aí os ventiladores foram ficando mais sofisticados. Quando eu era residente na UTI respiratória, começo desse século, os ventiladores que tinham eram esses. Essas fotos eu tirei naquela época. Tinha, por exemplo, esse aqui, eu lembro, esse era um Pier 400, 840, sei lá, a numeração era diferente. Ele tinha o mesmo manômetro de pressão, ó, mas já tinha uns botões digitais, era chique. Tá? E tinha muito mais botão do que o outro. E aqui eu conseguia ver, nesse mostrador aqui, algum valor. Se eu tivesse no modo a pressão, eu conseguia ver outros valores aqui. Tá? Ele mostrava o volume para a gente, já começou a fazer alguma coisa. Depois surgiram ventiladores com tela. Isso muda tudo. Os ventiladores que vocês usam hoje todos são com tela. Eu acho que aqui é uma mudança bem radical aí da tecnologia, porque com a tela a gente começa a entender melhor, enxergar melhor o que a gente está fazendo com o paciente, uma coisa que a gente não conseguia fazer tão bem antes. E aí eles foram ficando sofisticados, tem esses que são touchscreen, e faz uma curva de fluxo com pressão, vocês podem falar, uau, que legal, tem 20 modos ventilatórios, mas o funcionamento básico do ventilador, desses aqui e daqueles do meu tempo de residência, é o mesmo. Tá? Como é que ele funciona? O paciente está aqui, esse é um esquema, está no nosso livro de princípios de aplicação da ventilação mecânica, que está esgotado, infelizmente, e por motivos que eu não vou entrar em detalhes, a gente nunca conseguiu fazer uma edição nova, mas esse capítulo é super legal, foi escrito pelo Jorge Bonassa, que é um engenheiro que fez um monte de projetos de pesquisa com a gente aqui na UTI. Então, ele desenhou esse desenho que é de engenheiro, então esse é o meu disclaimer, mas a gente vai decifrar. Então, o paciente está aqui numa ponta e o operador, que é a gente que está mexendo no botão, está aqui no outro. Então, a gente tem que passar por tudo isso para chegar no paciente. Parece muito, mas no fundo o que a gente está fazendo é controlar 2 válvulas. Uma válvula de fluxo, que diz como e quanto de ar vai entrar, e uma válvula de exalação, que diz como o ar vai sair. Juro por Deus que todos os ventiladores basicamente têm o controle dessas 2 válvulas. Tá? Agora, hoje em dia, os ventiladores são microprocessados, ou seja, lá dentro tem um chip de computador, tem tudo que teria dentro de um computador, então a programação de como essas válvulas são controladas é complexa. Então, o que acontece aqui, né? Então, preciso de alimentação elétrica, preciso de energia elétrica, preciso de alimentação pneumática, preciso de ar, de gases, né? Ar comprimido e oxigênio, e tudo isso aqui vai ser controlado por um computador e um programa de computador sofisticado. Como a gente não sabe programar, o engenheiro fez uma interface bonitinha para a gente, eu aperto o botão, eu falo que eu quero 20 de pressão. Quando eu falo que eu quero 20 de pressão, o que o programa está fazendo é falando ou definindo como essa válvula de fluxo vai abrir. Pensa que para eu manter uma pressão constante, o fluxo não tem como ser constante. Se eu mantiver o fluxo sempre igual, a pressão vai sempre subir. Então, ele está o tempo inteiro lendo, então ele precisa de bons sensores, excelentes sensores de pressão e fluxo, que estão lendo isso em altíssima frequência, 100 vezes por segundo, 1000 vezes por segundo, quanto está a pressão na via aérea, fazendo ajustes nessa válvula para que a pressão fique em 20, por exemplo, durante toda a inspiração. Eu não sei fazer esse código, mas o engenheiro fez para a gente. O que eu sei é que eu confio no sensor e aí isso vai controlar a válvula e aí tem uma interface para a gente controlar. Mas eu queria que vocês lembrassem que toda vez que a gente está mexendo no ventilador, o que a gente está fazendo é mexer, ajustando essa válvula aqui. E a válvula de exalação é basicamente a PIP. Tá? Pensa o seguinte, se eu encher uma bexiga aqui, bem cheia, e soltar,
ela vai esvaziar para o ar ambiente totalmente, certo? Porque não tem nada que impeça. O que a PIP faz? Ela segura uma pressão lá para dentro. Como que ela faz isso? De novo, ela não está só falando quão aberto está a válvula. Quando a gente ventilava paciente com aquele BIR de Mach 7, ele não tinha PIP. Então, quando começava a exalação, fecha a válvula INS, abre a válvula ES, o ar saía pelo circuito todo para fora. Se igual a pressão no circuito se igualava com a pressão atmosférica aqui de São Paulo. Nos ventiladores atuais, a gente fala, eu quero que fique uma pressãozinha lá dentro. Então, de novo, essa válvula, ela fica se mexendo o tempo inteiro, abrindo e fechando, ela vai fechando cada vez mais durante a exalação, para manter sempre a mesma pressão lá atrás. Então, o controle dessa válvula é complexo. Como faz isso, eu não sei. Mas entender que o que a gente está fazendo é manter a exalação de um jeito que mantenha uma pressão para cá, e que eu estou controlando essa válvula para jogar, e não importa em que modo eu estou, posso estar no modo pressão controlada, posso estar no modo NAVA, posso estar no modo volume, no fundo, o que eu estou controlando é o fluxo. Só que como esse fluxo vai se comportar, e como essa válvula vai se comportar, depende do que eu pedir para o ventilador, tá? Então parece complicado, mas no fundo a gente está controlando duas válvulas. Vamos fazer aqui um paralelo com a diferença entre ventilar em pressão positiva e ventilar em espontânea. Então, vamos começar em espontânea, qualquer um de nós aqui, tá? Se tivesse uma maneira de medir a pressão na boca, direto aqui, tá? Eu tenho um manômetro de pressão durante a inspiração, e se também tivesse uma maneira de eu medir a pressão lá dentro dos alvéolos. Como a gente respira? A gente respira com pressão negativa. O que eu faço? Eu quero respirar, eu contraio o meu diafragma, isso puxa tudo para baixo. Puxa para baixo, faz uma espécie de um vácuo lá dentro dos alvéolos. Então, durante a inspiração, a caixa torácica se expande toda para fora, o diafragma vem para baixo, o tórax vai para fora, e a pressão dentro dos alvéolos fica levemente negativa. Se ela não ficar negativa, não tem entrada de ar, porque para entrar o ar precisa ter uma diferença de pressão, a gente aprendeu isso lá no ensino médio. Então, tem que ter diferença de pressão, o ar tem que entrar aqui. Então, quando eu começo a fazer força, eu gero uma pressão negativa lá dentro e o ar vai entrando, tá? A hora que eu estiver satisfeita, eu vou relaxar o meu diafragma, vai começar a exalação. Essa transição em nós não é igual no ventilador, em que abre uma válvula e fecha a outra instantaneamente, elas juntas, né? Para a gente breca o funcionamento do diafragma do mesmo jeito que você breca a contração do seu quadríceps quando você está subindo um degrau, senão a gente ia, né, ou você está dando um passo, a gente ia andar assim, né, a gente faz uma coisa mais suave, mas dá para imaginar como se fosse uma transição imediata. Na expiração, a gente relaxa o diafragma, para de fazer força em volta. Imagine que é como a gente está respirando aqui, uma respiração tranquila, você vai fazer força para expirar. Você só para de contrair o seu diafragma. Na hora que você faz isso, a pressão dentro dos alvéolos fica subitamente ou rapidamente positiva. Por quê? Porque agora entrou um monte de ar aqui dentro que não estava lá dentro antes. Então, a hora que eu paro de fazer aquela força que estava mantendo a entrada do ar aqui, por diferença de pressão, de repente aqui fica positivo, aqui é o ar ambiente, a gente vai convencionar de zero, então a boca continua em zero, porque a boca está aberta para o ar ambiente, e a gente não consegue, com a nossa exalação, mudar a pressão atmosférica de São Paulo, isoladamente, só se a gente estivesse respirando todo mundo junto. Então, aqui continua zero e o alvéolo fica, de repente, positivo. Então, isso aqui é muito diferente do que vai acontecer na ventilação mecânica invasiva, ou mesmo na não invasiva. O que a gente vai fazer agora? Agora o paciente está relaxado, por exemplo, ele não está fazendo força nenhuma, de novo eu estou medindo a pressão na boca, mas a pressão na boca agora é a pressão no tubo, e se eu tivesse como medir a pressão alveolar? Então, durante a inspiração, a gente vai aplicar pressão positiva lá dentro. Eu vou fazer essa pressão aqui ficar positiva. Um instante antes de eu começar a aplicar essa pressão positiva, quanto era a pressão no alvéolo? Um segundo, um instante antes de começar uma inspiração. Quanto é a pressão alveolar? 0 ou a PIP? Pode ser? Convenção, a gente não sabe, tem alguma pressãozinha lá, a gente convenciona o ar ambiente como 0. Tá? Então, ou é 0 ou é a PIP que eu apliquei. Vamos pensar que seja 0. Uma situação que eu estou ventilando alguém sem PIP. Então, a pressão estava em 0, ela subitamente sobe para, sei lá, que número está aqui? 35? 25?
Enfim, ela sobe para um valor positivo, aqui estava zero, o ar vai entrar, inclusive o ar vai entrar com força aqui, porque o gradiente de pressão é grande, vai entrar bem rápido, tá? O ar vai começar a entrar e a pressão alveolar vai subir, vai ficar subitamente positiva. Ela vai subir linearmente, à medida que vai entrando mais ar, ela vai subindo, e ela, dependendo de como eu estou ventilando, ela vai estar sempre um pouquinho menor do que essa. Enquanto estiver entrando ar, por definição, eu sei que está mais alto aqui do que aqui, senão ia parar de entrar ar. Quando as pressões se igualam, o ar para de entrar. Então, durante a inspiração, o alvéolo vai ficar positivo. Aí, agora começou a expiração. De novo, o paciente está sedado. Então, como que começou a expiração? Alguma coisa no código do cara, do engenheiro do ventilador, falou, tá na hora de acabar a inspiração. Fecha a válvula INS, abre a válvula EX, para o ar sair. Então, agora, o alvéolo ficou subitamente positivo e o ventilador voltou para uma pressão de zero. Ou, se fosse alguma PIP, voltaria para o valor da PIP. Então, agora as pressões se invertem, está mais alto no alvéolo do que fora e o ar vai sair. Então, a exalação é mais ou menos parecida e ela envolve ter pressão positiva no alvéolo, mas a inspiração é muito diferente. Isso aqui tem um monte de consequências para as complicações da ventilação mecânica, porque quando a gente está ventilando, é muito difícil de a gente causar uma pressão negativa tão intensa que possa fazer mal para o pulmão isoladamente, mas assim é possível causar lesão mesmo num pulmão totalmente normal. Tá? Vamos ver como isso acontece em termos de curvas de pressão, fluxo e volume. Então, vou começar do básico. Vamos olhar para a curva de fluxo que está em cima, volume está no meio, pressão está embaixo, numa situação em ventilação espontânea. Então, aqui, imaginem, é espontânea, mas vamos imaginar que a gente está com o paciente entubado e um CPAP de zero, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nessa situação, tá vendo que o paciente quis respirar e a pressão na veia aérea caiu. E eu tinha brincado com vocês que a gente não consegue mudar a pressão atmosférica com a nossa respiração. Então, porque eu não vou mudar a pressão em volta da minha boca porque eu estou respirando, mas se eu tiver num circuito fechado, a hora que eu tentar puxar, a pressão vai ficar negativa nesse circuito. Então, a pressão ficou negativa, o paciente está puxando, isso vai fazer entrar um determinado ar, e, na verdade, o ventilador não mede volume, ele mede o fluxo. Ele consegue medir, por diferença de pressão, quão rápido o ar está passando. Então, vai simplificando ao ponto de que, no fundo, tudo que a gente mede é pressão no ventilador. Para ele saber quanto é o fluxo, ele tem medida de pressão entre dois pontos, e aí ele consegue perceber por essa diferença quanto é o fluxo. Mas, enfim, ele mede esse fluxo aqui, e o fluxo vai ter um formato meio sinusoidal. Em geral, ele pode ter uma espécie, na ventilação espontânea, uma espécie de um pico aqui, ser um pouco decrescente. Por convenção, a gente chama o fluxo positivo de inspiração e o negativo de expiração. Poderia ser de outro jeito. Esse é o fluxo INS e esse é o fluxo EX, tá? Então, o paciente respirou sozinho, o ar entrou, a hora que ele relaxou, ó, a transição de pressão aqui, ela é bem discreta. Vocês veem que não é que o paciente faz uma força, vira um quadrado, depois ele solta. Não, do mesmo jeito que eu falei sobre a nossa perna, você faz uma contração, aí você vai relaxando essa contração até ela quase acabar. E aqui a pressão fica um pouquinho positiva, não porque o paciente esteja fazendo força, mas é porque agora, subitamente, sem o esforço dele, a pressão dentro do sistema respiratório dele está positiva, e isso se reflete para fora, e aí ele exala. Ok, então isso é fácil. Vamos ver como acontece quando a gente está em ventilação mecânica controlada. Então, vou primeiro perguntar para vocês, nessas curvas aqui do meio, qual que parece que foi o engenheiro que desenhou? Ou projetou? A última aparece também, tá bom. Todo mundo acha que dá para a gente excluir o volume, ou até o volume você poderia pensar, nossa, subiu bem retinho, né? A curva que o engenheiro projetou aqui foi essa, esse quadradinho perfeito, tá? O fluxo que era zero, de repente fica positivo, ele fica positivo do mesmo jeito durante toda a inspiração. Então, o que o engenheiro está falando para o ventilador é: abre a válvula, mantenha esse fluxo sempre constante durante X tempos. A gente vai ver quanto tempo, como que ele sabe esse tempo. Mas esse foi o comando que foi dado. Então, o fluxo ficou positivo, de repente começou a entrar ar. Por que essas curvas também são retas? Porque a gente está aqui numa situação, vamos dizer, de um pulmão normal, em que a complacência é linear. A complacência é sempre a mesma. Se eu não estiver enchendo o pulmão demais, nem com ele vazio demais, isso vale para o nosso, a nossa complacência dentro do nosso volume corrente, ela é mais ou menos estável. Se a complacência for
estável ou for fixa, quando eu começo a jogar ar lá dentro, a pressão sobe de maneira linear. Desculpa, a pressão sobe de maneira linear e o volume também. A pressão dá esse pulinho aqui do zero para um outro valor, porque nesse momento entrou em jogo uma pressão de resistência, uma pressão resistiva, que não tinha quando estava com fluxo zero. Então, na hora que... Pensa o que acontece quando você abre uma torneira assim com bastante força, dá uma espirrada, né? Aquilo, tudo bem, também tem porque o fluxo é turbulento, mas é porque inicialmente, onde não tinha pressão, de repente começa a ter. Então, a pressão dá essa subida, depois ela sobe de maneira linear. Então, essa curva aqui foi o engenheiro que desenhou. Agora é modo pressão controlada. Cadê a curva do engenheiro? Agora vocês estão vendo, vai, me ajuda. É a da pressão, né? Tá? Só porque eu dei a dica, é o quadrado, eles gostam de quadrados perfeitos. O engenheiro desenhou essa curva, ele falou para o ventilador. Ele controla aquela válvula para a pressão ficar sempre igual. Como que ele faz isso? Sei lá. Ele fala, vai lendo, se cair, sobe. É um monte de if, then, se acontecer isso, faz aquilo, se acontecer isso, faz aquilo. Mas o que ele está falando é, abre a válvula INS e faz o que... E mexe nessa válvula para cima ou para baixo, para abrir ou fechar, para manter a pressão sempre estável. Tá? Então, essas duas coisas aqui não estão sendo controladas pelo ventilador. Elas estão sendo lidas, elas estão sendo monitoradas, mas elas não estão sendo controladas. À medida que eu aplico pressão, vai entrar um determinado fluxo. O fluxo vai ser maior no começo e menor no final. Por quê? Por que o fluxo é maior no começo? O gradiente de pressão é maior. No começo, na hora que eu comecei a jogar no sistema respiratório aqui, ó, o pulmão estava, vamos dizer, na capacidade residual funcional ou na PIP que a gente aplicou, numa PIP baixinha, poderia ser 0, tá? Nesse caso aqui, sei lá, vamos dizer que tem algum valor aqui que deve ser 5. Então, a pressão no alvéolo estava 5, a pressão que eu apliquei na via aérea, vamos dizer que fosse 20. Quanto é o gradiente? 15. Se eu tenho um gradiente de 15, o ar vai entrar bem rápido nesse começo. À medida que vai entrando ar, a pressão alveolar vai subindo. E a pressão da via aérea é constante. Então, o gradiente de pressão vai caindo durante a inspiração, e é por isso que o fluxo cai, tá? Então, não é porque o paciente puxou assim ou puxou assado, esse paciente tá paralisado, tá? É porque o gradiente de pressão caiu. Então, isso também é importante da gente lembrar, porque isso tem bastante a ver com o que está acontecendo em geral no fim do ciclo inspiratório, quando a gente quer, vou mudar essa pressão, vou mudar esse volume para aumentar o tempo, para aumentar a pressão. Tem que lembrar que nesse finalzinho, em geral, o fluxo é bem menor do que no começo. Então, decisões que a gente toma no ajuste dessa pressão têm consequências diferentes para o que acontece no começo do ciclo e no final do ciclo, tá? Vamos lá. Quem estiver dormindo vai acordar com esse teste para ter que fazer uma perguntinha. Vamos lá. O que vocês acham? Qual é a certa? Vou dar um tempinho para vocês lerem aí. Deu? E aí? Todo mundo chegou nessa? As duas pressões são negativas. A pegadinha, não sei se é pegadinha, mas às vezes a gente se engana e fala a pressão alveolar é positiva, mas não é, tá? A ventilação espontânea, as duas coisas estão negativas, só para vocês darem uma acordada. Então, vamos lá. Isso também tem a ver com como a gente mede mecânica no sistema respiratório. Toda essa parte que a gente fez antes é para trazer vocês para esses cálculos aqui que todo mundo odeia, mas que são fundamentais. Vocês podem falar, mas para que eu preciso aprender esse cálculo se agora o ventilador faz sozinho? É verdade, talvez o cálculo em si o ventilador faz sozinho, mas se vocês não souberem os princípios, vocês não vão entender como usar esse cálculo de resistência e complacência quando vocês estiverem ventilando alguém, tá? Então, se eu estou lá, paciente sedado, paralisado, em espontânea, eu estou aplicando uma pressão, e aí eu estou aqui no ventilador, estou lendo 25 de pressão, aplicando essa pressão aqui, eu não sei quanto está, de fato, dentro dos alvéolos. Todo mundo já ouviu falar uma coisa assim, não, paciente asmático, não tem problema a pressão de pico ficar alta, porque eu estou interessado na pressão dentro do alvéolo. O problema é que a gente não sabe, a princípio, quando a gente está ventilando um paciente, a menos que a gente faça umas manobras aqui,
quanto dessa pressão que eu estou aplicando na boca, ou no tubo, está chegando no alvéolo. A gente sabe que uma parte vai se dissipar na forma de, bom, tem um tiquinho que se dissipa na forma de geração de calor, mas vai se dissipar na forma de pressão resistiva, tá? Então, o sonho é separar os componentes resistivos e elásticos. A pressão total que eu estou aplicando é sempre a soma das pressões resistivas com as elásticas. Então, eu quero poder separar essas duas pressões. Só que fica difícil de eu separar sem fazer uma manobra, por quê? Porque essa é a fórmula da pressão resistiva. É a resistência vezes o fluxo, acertando umas unidades. E essa é a fórmula da pressão elástica, é o volume dividido pela complacência. O problema é que se eu fizer essa fórmula aqui, eu tenho duas variáveis que eu quero saber, a resistência e a complacência, então com um ponto só eu não consigo saber. A gente vai ter que fazer uma manobra para conseguir descobrir essas duas variáveis que a gente quer descobrir sobre esse paciente, tá? Como é que a gente faz essa manobra? A gente faz uma pausa inspiratória. Tá? Eu acho que agora eu me lembrei que esse slide tem algum erro aqui, que daqui a pouco eu volto. Vamos olhar primeiro para as curvas. Cadê a curva do engenheiro aqui, pessoal? O fluxo, a primeira, tá? Então, é modo volume controlado, com fluxo limitado. Aqui começou a inspiração, o fluxo subiu, ficou idêntico durante toda a inspiração. Aí aqui, a válvula ins fechou, mas diferente do habitual, a válvula ex não abriu. Então, o ar entrou, ficou preso lá dentro, mas não tem mais nenhum ar entrando. Se não tem ar entrando nem saindo, quanto é o fluxo? Zero. O fluxo é zero. Então, por alguns segundos aqui, o fluxo ficou em zero, tá? Depois ele exalou. Quando eu faço isso, ó, o ar entrou, essa curva de volume. O volume subiu, eu segurei ele lá dentro, ele ficou estável durante esse período e depois ele saiu. Mas com a pressão acontece essa coisa curiosa que a gente está vendo aqui embaixo, tá? A pressão subiu, mas quando eu fiz essa pausa, ela dá uma caída. Por que ela dá uma caída? Lembra que eu falei que era a fórmula da pressão resistiva para vocês? Vou até voltar. Pressão resistiva é resistência vezes fluxo. Qualquer coisa vezes zero é quanto? Zero. Então, nessa hora, a pressão, a resistência do paciente é a resistência do paciente, é uma característica do sistema respiratório dele. Mas o componente resistivo da pressão da via aérea desapareceu. Então, quando eu faço isso, eu tirei um dos componentes da equação e descobri quanto é a pressão elástica. A pressão elástica é esse valor aqui. A gente convenciona de chamar essa pressão do quê? Vocês lembram? Quem sabe? Pressão de platô, tá? Então, essa é a pressão de pico, essa é a pressão de platô, a pressão de pausa. Eu fiz a pausa e medi essa pressão. Eu sei que esta é a pressão elástica, mas eu tenho que lembrar que eu apliquei uma PIP, tá? Então, na verdade, a pressão elástica, eu não sei se está tão fácil de ver essas cores, mas é esse azul intermediário aqui, é da pressão de platô até a PIP, e a pressão resistiva é da pressão de platô até a pressão de pico, tá? Nesse caso aqui do lado, a gente está vendo a exata mesma situação. Ó, de novo, a gente fez o mesmo fluxo, fez uma pausa com a mesma duração, entrou o mesmo volume corrente. Só que agora atingiu a mesma pressão de pico. Só que quando eu fiz a pausa, a pressão de platô é muito diferente dessa aqui. Vocês conseguem ver isso, né? Então, por que é super legal entender como essa curva funciona? Porque quando você faz a pausa, mesmo antes de você calcular qualquer coisa, você tem que bater o olho nesse formato e falar: aqui o problema é de elastância ou complacência, e aqui o problema é de resistência. E o componente de pressão da via aérea está muito maior para um ou para outro, tá? Pior dos mundos é quando os dois componentes são altos. Às vezes acontece. Tá? Então, quando a gente faz isso aqui, logo de cara a gente já faz uma diferenciação do tipo de problema que eu estou lidando com o paciente. Aí a gente pode fazer os cálculos, eu não vou gastar essa energia, porque eu acho que eu lembro que recentemente eu dessa aula eu descobri que deve estar errado no livro, e esse número está errado, tá? E aí a gente vai fazer as contas. Então, a partir desse ponto, se você me falar, eu deixo o ventilador fazer a conta, eu não me importo. Mas quando que você pode tropeçar deixando o ventilador fazer a conta? Se você não está prestando atenção nesse formato, então você vai olhar para aquele número, ele no fundo, pode anotar aquele número do mesmo jeito que você pode anotar uma diurese, um balanço hídrico, e não, se você não parar para raciocinar o que aquilo quer dizer para aquele paciente, não vai te ajudar muito. E a outra coisa é saber que tem algumas premissas para esses números estarem certos. A primeira é que tem que ser fluxo de onda quadrada para calcular a resistência. E para eu saber essa resistência aqui, o fluxo tem que ser constante. E o paciente não pode estar puxando, nem fazendo força para expirar.
Tá? Então, se eu não tomar esses cuidados, e se eu não medir... Eu estou ventilando um paciente, sei lá, com 300 ml de volume corrente. Aí eu faço essa conta com 800 ml de volume corrente. Pode ser? Não pode. Então, você vai buscar um volume parecido na PIP que você está trabalhando. Tem que tomar esses cuidados, tá? Mas a gente usa essa manobra para separar essas duas pressões. Uma outra coisa legal que dá para a gente fazer é olhar para o que está acontecendo durante a expiração. Tá? Então, aqui a gente tem um outro tipo de situação. A gente tem, de novo, a curva do engenheiro, fluxo quadrado. Aí a gente olha para essas curvas de fluxo e vê que elas têm um formato bem diferente entre elas. Uma tem um pico de fluxo expiratório bem intenso, a outra tem um pico de fluxo expiratório meio sei lá, embotado. Tá? A gente vê as curvas de pressão na via aérea subiu, atingiu o mesmo pico. E aqui eu não fiz pausa, então eu nem estou falando de medir resistência e complacência, a gente vai olhar para a expiração. Olha a diferença de eu ver um paciente que exala deste jeito versus um paciente que exala desse jeito. Então, a gente usa essas curvas para entender esses fenômenos, tá? A curva de pressão nem sempre vai me contar o que está acontecendo, mas a curva de volume me dá uma pista, a curva de fluxo me dá uma pista, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque esse paciente aqui, quando chegou nesse ponto, ele já poderia, por exemplo, receber outro ciclo. Tá? Porque ele já exalou tudo. Esse paciente não. Eles não podem ser ventilados com a mesma frequência respiratória. Toda vez que vocês estão ventilando alguém, vocês têm que olhar para essas curvas e falar, puxa, esse cara precisa de mais tempo para exalar do que esse cara aqui. Tudo bem? E aí, outra coisa que a gente pode fazer é uma medida completa de mecânica. Então, de novo, ó, fluxo quadrado, volume, pressão na via aérea. E aí, aqui eu fiz uma pausa INS. Quando eu fiz a pausa INS, eu separei os componentes resistivos e elásticos, a pressão de pico e pressão de platô. Tá? E aí, além disso, eu posso aplicar... Tá vendo que nesse momento aqui, ó, ainda tinha ar saindo, eu fiz uma pausa expiratória. Apertei o botão da pausa expiratória, o que eu estou fazendo com isso? Eu não deixo mais o ar sair. Eu travei o ar que estava saindo lá dentro, e agora eu quero medir essa pressão. Por quê? Porque quando eu estou medindo a pressão na via aérea sem essa pausa, o ventilador desenha para a gente essa curva aqui, ó, que é essa linha preta, mas lá dentro do alvéolo a pressão não se esvazia assim rápido. A pressão está alta lá porque o ar ainda está saindo e tem um gradiente de pressão. Enquanto tem gradiente de pressão, o que eu estou medindo na boca não me diz o que está acontecendo no alvéolo, eu quero saber no alvéolo. Então, a gente faz uma pausa no final da expiração. Não adianta fazer uma pausa expiratória no começo da expiração. Daí eu espero que a pressão lá dentro ainda esteja alta. Mas se quando eu acho que acabou, ou aqui no finalzinho, quando ia entrar um outro ciclo, eu faço uma pausa expiratória e prendo o ar lá dentro, eu consigo medir quanto de pressão esse ar que ainda estava preso está gerando. Isso que a gente chama de autopip. Tá? Então, com uma manobra de pausa inspiratória seguida de pausa expiratória, eu consigo caracterizar o sistema respiratório do ponto de vista mecânico, e isso aqui vai ter implicação para tudo que a gente vai fazer na ventilação mecânica. Se eu sei que o paciente tem uma resistência alta, vou ventilar de um jeito bem diferente do que um paciente que tem resistência normal. Tem um paciente com a complacência baixa, vou ventilar de um jeito bem diferente do que com a complacência normal. Então, essas medidas são fundamentais. Se o paciente tem autopip, o que vai precisar fazer com a frequência respiratória? Aumentar ou diminuir? Vou precisar diminuir, se eu não der tempo para ele exalar, ele vai ficar represando o ar toda hora, tá? Então, essas medidas, elas têm um impacto real para ajuste da ventilação mecânica, acho legal de a gente rever. Pausa. O que vocês estão vendo aí? O que vocês acham dessas linhas? Elas são paralelas ou não? Quem está vendo linhas paralelas? Ou elas são tortas? Tortas? Legal, elas são paralelas, viu, gente? É só uma ilusão de ótica. Só para a gente fazer alguma coisa diferente de olhar a curva do ventilador. Agora a gente volta para as curvas do ventilador, lógico. Está mostrando só a ilusão de ótica para vocês, o Bruno não me chama mais. Vamos lá. Esse é fácil, eu sei que vocês já sabem, vou passar meio rápido. Está olhando de novo para a curva de fluxo do engenheiro, só dá nome aos bois. Um é a inspiração, então a gente já falou, a fase inspiratória é o fluxo positivo.
A passagem da ins para ex a gente chama de ciclagem, tá? De vez em quando as pessoas falam, o ventilador está ciclando, ciclou 2 vezes, cuidado, ciclar é terminar o ciclo, não é começar. A fase 3 é a expiratória, ela é espontânea, o ventilador não faz nada, a única coisa que ele faz é segurar um pouco de ar lá dentro para a PIP, e essa fase 4 a gente chama de disparo, que poderia ser o começo ou o fim, aí vocês podem, o lado filosófico de vocês que vai dizer, aqui é o começo do ciclo ou o fim da expiração, tá? Então, como é que é esse disparo? Disparo pode ser controlado por nós, então aí o paciente não comanda nada, eu escolho uma frequência respiratória, e aí o número de vezes que vai, e como o ciclo vai começar depende da frequência que eu decidi. Por exemplo, numa anestesia geral, eu ponho a frequência de 20, vai ser exatamente 20. Se eu puser a frequência em 20, quanto tempo demora entre um ciclo e outro? A gente chama de janela de tempo. Quantos segundos? 3, né? 60 dividido pelos 23. Então, quando a gente fala 20 para o ventilador, ele não pensa nesse 20. O que ele pensa é 3 segundos. O que ele pensa. O que ele entende, o que entra de input para ele é 3 segundos. A cada 3 segundos tem que entrar um ciclo. Então, ele entrou um ciclo, começa ali a 0, ele espera 3 segundos e manda outro. Ele não olha se deu tempo de exalar o ar, ele não leva em conta se a pressão subiu muito, subiu pouco, se o volume foi bom ou não foi. Porque ele é computador, ele obedece às premissas que a gente falou para ele, que a gente ia, né? Ele fala, quais são os inputs? Eu quero que você me diga a frequência. Quando você disse, ele vai lá e obedece, tá? Tem situações em que eu posso deixar o paciente também comandar, a gente vai dar uma olhada nisso. Então, eu posso ajudar o ventilador a detectar esforço do paciente. E a gente vai chamar de modo assistido ou assistido controlado quando tem esse disparo causado pelo paciente e ou disparo a tempo que vier primeiro, tá? E tem uma situação, que é no modo pressão de suporte, em que os ciclos são totalmente espontâneos, só tem disparo a pressão ou fluxo, não tem mais disparo a tempo. No modo pressão de suporte, a gente não ajusta a frequência. Se o paciente não entrar, ele morre? Não, porque tem um alarme de apneia e um backup, mas aí ele vai sair do modo pressão de suporte. No modo pressão de suporte não tem frequência mínima, então todo disparo vai ser a fluxo ou a pressão. Vamos olhar como é essa história do disparo a fluxo ou pressão. Curva de fluxo em cima, pressão embaixo. O disparo a fluxo está desenhado aqui, o de pressão está desenhado aqui, mas no fundo as oscilações de pressão e de fluxo vão acontecer nos dois contextos, tá? O que acontece quando o paciente tenta puxar e a válvula e ele está na expiração? A válvula ex está aberta, a válvula in está fechada. Então, quando ele tenta puxar, é que nem quando a gente está na praia, tomando uma água de coco, e o canudinho encosta lá no fundo. Aí você tenta puxar e não vem mais água de coco, mesmo quando ainda tem água de coco em algum recôndito do coco. Quando você faz isso, e a gente fica frustrado, porque a gente sabe que ainda tem água de coco lá, a gente puxa com força, o que acontece com o canudinho? Dá uma colabada, né? Então, a pressão dentro do canudinho fica negativa. Aqui é a mesma coisa numa escala bem menor. Quando o paciente puxa, a gente não vê o circuito do ventilador encolher que nem o canudinho da água de coco, mas numa escala bem menor, a pressão ali dentro caiu, e ele percebe. Então, aqui está desenhado de um jeito bem exagerado o que acontece com essa queda de pressão. E aí, à medida que a pressão cai, o ventilador tem uma sensibilidade, um limite. Ele fala, ó, eu fico olhando essa pressão aqui. A hora que ela cair abaixo de 1 centímetro de água ou 2 centímetros de água, é a gente que ajusta, aí eu vou entender que o paciente está puxando, vou fechar a válvula ex e abrir a válvula ins. Tá? Então, isso é disparo a pressão. Como que é o disparo a fluxo? É mais ou menos a mesma ideia, tem uma diferencinha sutil, que é a seguinte, já não é tão parecido com o canudinho da água de coco, porque quando a gente está com disparo a fluxo, a válvula inspiratória, ela está fechada peronomútil, ela está fechada, mas tem um pequeno fluxo passando ali. É um fluxo controlado, em geral, 4, 3 litros por minuto, lembra quando a gente ventila, a gente trabalha com 60, 80? 3, 4 litros por minuto, bem pouquinho de ar passando, mas ela não está totalmente fechada. Então, quando o paciente puxa, ele engana o ventilador e acelera esse fluxo. E aí o ventilador lê essa subidinha de fluxo, ele já dá um desconto de quanto é o fluxo que era esperado lá, que ele está gerando. Quando ele percebe essa diferencinha de fluxo, ele dispara, tá? Nos dois casos, o paciente está fazendo força, está oscilando ou fluxo ou pressão, ou as duas. Quando a gente está usando disparo a fluxo, também tem queda de pressão.
tá? Só que não tem queda de fluxo. E aí o ventilador percebe. Então, isso aqui a gente ajusta, é um jeito bem esperto de fazer com que o ventilador perceba que o paciente está puxando. O que é importante lembrar? Duas coisas. Primeiro, que apesar de o paciente dizer está na hora de começar, quando começa, começa do nosso jeito. Não começa do jeito dele, ele só abriu a válvula. Como essa válvula vai se comportar durante a inspiração ainda é do jeito que a gente programou, não é do jeito que o paciente queria, tá? Então o paciente está só começando. E a outra é que isso daqui se combina com a frequência respiratória que a gente ajustou para chegar na frequência final. Isso a gente vai ver já já. Então, acho que a gente vai ver mais para frente, depois eu mostro. Vamos falar de ciclagem um pouquinho, que agora é passagem da ins para ex. Passagem da ins para ex já não vai depender de esforço do paciente. Então, o ventilador precisa, né, dependendo do modo ventilatório, eu falei como é para a válvula abrir, como que é para ela se comportar, ele precisa saber como que ele termina. Abrir a válvula, quando eu fecho. Depende do modo, esse jeito é diferente. No modo a volume, é pelo volume. Se eu falei que eu quero que entre 500 ml, ele abre a válvula INS e deixa o ar entrar do jeito que a gente falou que era para entrar, até chegar em 500. Então, lembra que o fluxo é constante, a curva do engenheiro no volume controlado é aquele quadradinho? Então, o ar está entrando sempre na mesma velocidade, o ventilador vai lendo quanto de ar já entrou. A hora que entrar 500 ml, se eu programei 500 ml, fecha a válvula INS e abre esse ciclo ventilador. Mas na pressão controlada, ao contrário do que seria uma pegadinha aqui, a ciclagem não é a pressão, porque a pressão agora é constante. Tá? Então, quando a gente está no modo pressão controlada, a gente tem que dizer por quanto tempo é para o ventilador ficar naquela pressão. Eu quero que fique assim por 1 segundo, por 0,8 segundos. Então, a gente que vai ajustar. Se eu estiver no modo pressão de suporte, a ciclagem vai ser pela queda do fluxo. A gente vai ver em cada um desses contextos. O que é ciclagem? Agora, curvas verdadeiras de um ventilador. Pressão em cima, fluxo no meio, volume embaixo. Aqui é a passagem da ins para a expiração. Então, ó, qual é a curva do engenheiro aqui? A primeira, de pressão. Então, modo pressão controlada, tá? Modo pressão controlada, a pressão subiu, é mais ou menos um quadrado perfeito, não é? Porque aqui tem uma certa aceleração. Subiu e ficou nesse valor até quando? Até o tempo ins que eu determinei, que não está aparecendo aqui, mas se eu clicar nesse botão de ajuste, está lá. A gente que disse quanto era para durar. Nessa hora, ele fecha a válvula ins e abre a válvula ex. E se o fluxo estiver nessa condição aqui, ó, começou, quando abriu a válvula ins, o fluxo fez um pico, estava caindo, ele não tinha chegado em zero ainda. Não tem problema. Não tem, esse modo não é relacionado ao fluxo, é só uma característica interessante da gente ver que, apesar de eu já cheguei aqui no final da inspiração e ainda tinha ar entrando para o paciente. E nessa hora o ciclo foi interrompido, a válvula ins fechou, a válvula ex abriu. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho disso, de controlado, assistido, controlado e espontâneo, e ainda tem um outro jeito de oferecer suporte ventilatório ao paciente, que chama ventilação proporcional, em que, nesses outros modos, é tudo mais engessado. Na ventilação proporcional, quanto mais o paciente quer, mais ele ganha. Faço uma brincadeira de dizer que ventilação controlada é tipo um nenê, você vai fazer tudo por ele, você vai escolher tudo. O nenê não escolhe o que ele vai jantar, alguém foi lá, fez a sopa que ele ia comer e tal. Assistido controlado é aquela criança de 5, 6 anos, você dá alguma liberdade, mas você também fica de olho, você dá a mão para atravessar a rua. Espontâneo é um adolescente, jovem. Tipo, os meus filhos, se eu tentar dar a mão para eles para atravessar a rua, eles ficam muito bravos, eles não querem dar a mão para mim, né? Agora, não dá para eu dar liberdade total, volta a hora que você quiser, como você quiser, da casa desse seu amigo que eu não sei quem é, não dá, né? Então, ainda tem um modo de backup, tem alarmes, né? A gente põe os alarmes. E no modo proporcional é o jovem adulto, a pessoa tá lá, o que ela quiser, ela tem o dinheiro dela, o cartão de crédito dela, se ela quiser tomar mais um drink hoje à noite, ela vai tomar, são vocês. Tá? Vocês estão em modo proporcional já. Então, vamos lá. Comparando os modos controlado, aqui os dois são a volume e a curva do engenheiro aqui. Uma situação em que eu estou com disparo controlado ou disparo assistido. Então, a gente está vendo volume em cima, fluxo no meio, pressão embaixo. Está bem exagerado aqui esse disparo. Aí esse desenho também está errado, porque o fluxo era para começar aqui nesse ponto. Mas, enfim. Era só para mostrar que, apesar de nesse o paciente disparar e nesse o ventilador disparar, o jeito que o ciclo entra é idêntico, tá? Isso aqui é criança de 5 anos.
Ser tudo do meu jeito. Ela pode falar que ela não quer jantar agora, tá bom, 5 minutos, aí a gente vai jantar, tá? Mas ainda vai jantar o que eu escolhi. Como que isso se reflete num paciente que está sob o nosso cuidado na UTI? Eu posso ter situações em que o paciente está disparando o ventilador e momentos em que ele não está disparando. Vamos então, de novo, cadê a curva do engenheiro aí? É o fluxo, é modo volume controlado. Nesse ciclo, o paciente disparou. Vamos dizer que eu tivesse aqui com uma janela, a frequência respiratória é 15. Quanto é a janela de tempo? 4 segundos. Cada 4 segundos tem que entrar um ciclo. Então, o paciente puxou aqui, disparou um ciclo. Entrou o ar do jeito que eu pedi, e o ventilador começou a contar aqui. 0, 1, 2, 3. Quando ele estava em 3, o paciente puxou de novo, disparou outro ciclo. O que o ventilador faz? Ele recomeça a contagem. 0, 1, 2, 3. Aí aqui deu 4. O paciente não estava puxando, o ventilador jogou um ciclo para ele. Por que eu estou gastando tempo para mostrar esse slide para vocês? Porque às vezes as pessoas se confundem um pouco com a história de o que é a frequência ajustada e o que é a total. Então, quando eu tenho uma frequência respiratória ajustada no ventilador, o que o ventilador entende, ele não pensa na frequência total, ele pensa na janela de tempo e numa frequência mínima. No mínimo, a cada 4 segundos tem que ter um ciclo. Se o paciente, vamos dizer que eu ajustei a frequência para 15, e eu estou lendo no ventilador que o paciente está fazendo 20, quantos ciclos desses são assistidos? Eu ajustei para 15 e estou lendo 20. Dá para a gente dizer que 5 são assistidos, os outros 15 são controlados? Não, talvez todos tenham sido iniciados por ventilador. Ele está sempre começando um pouquinho antes da contagem de tempo. Tá? Então, eu posso ter uma situação, e na verdade, quando a gente quer deixar o paciente disparar, é melhor que seja assim, que o paciente inicia. Se o paciente tem esforço, é melhor deixar ele iniciar. A gente não quer, de vez em quando, deixar o ventilador entrar na frente dele. Tá? Essa seria uma situação incomum, ou de um paciente acordando de uma sedação anestesia, ou se alguém sedou ele aqui. Tá? O mais comum, quando você tem assistido controlado, é o paciente começar a disparar todas ou quase todas. Se ele não está disparando todas, ou ele está acordando, ou a frequência que você pôs no ventilador é muito perto da frequência neural que o paciente quer. E aí, eu acho que não é muita vantagem, em geral, porque, de vez em quando, o ventilador vai entrar um pouquinho antes dele, e isso pode ser desconfortável, tá? Então, agora, depois de tudo isso, vamos falar dos modos, aí fica bem fácil falar dos modos, porque os modos são... Nossa, está super em cima da hora. Os modos são bem intuitivos. Ou a gente controla o volume, ou a gente controla a pressão. Eu não consigo controlar as duas coisas. Eu controlo o volume, eu controlo a pressão. Controlo a pressão, eu controlo o volume, tá? Eu estou aplicando uma pressão aqui no paciente, é um modo a pressão. Imaginem que isso representa o sistema respiratório, em que eu tenho uma determinada resistência e uma determinada complacência do alvéolo. Quando eu aplico uma pressão aqui, essa pressão, junto com essa resistência e essa complacência, vão determinar o volume corrente do paciente, tá? E eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior o volume, tá? Quando eu estou no modo ao contrário, é tudo igual, só que ao contrário. Agora eu estou aplicando um volume. Para essa mesma resistência, essa mesma complacência, quando eu jogo um determinado volume, eu gero uma determinada pressão. Se eu aumentar o volume, eu aumento a pressão. Então, eles são diretamente proporcionais, eles são linearmente diretamente proporcionais, e eu nunca consigo controlar as duas coisas, porque no meio delas está a resistência e a complacência, que a gente não controla, são do paciente, tá? E eu tenho um monte de botões no ventilador que eu posso querer controlar, e eu não vou falar de todos eles, vou falar dos que são importantes, e acho que vocês conhecem bem eles. O que é volume corrente? É quanto de ar eu estou dando em um ciclo para o paciente, tá? Nos modos controlados a volume, eu escolho esse volume. Ah, eu quero... Quanto vocês gostam de dar de volume para alguém? Oi? Você não pode. Boa. O que vocês acham de 400 ml? Tá bom? Para mim tá bom, mas para o LeBron James talvez seja pouco, né? Então, para um nenê, talvez seja muito, né? Então, a gente faz por quilo de peso ideal, de peso predito, para uma pessoa normal, 6 a 8. Então, eu sei quanto de volume é bom para aquela pessoa, eu tenho pelo menos essa ideia, eu quero ir para esse volume. A vantagem é que eu já vou ajustar esse modo direto.
Se eu estiver no modo da pressão, eu não ajusto esse volume. Então, eu vou ter que ajustar uma pressão, ver esse volume que foi gerado. Eu não tenho como adivinhar se eu não souber resistência à complacência. Aí eu vejo o volume e falo, ah, ficou muito alto. Se o volume estiver alto demais, o que eu tenho que fazer com a pressão? Aumentar ou diminuir? Eu quero diminuir o volume, o que eu tenho que fazer com a pressão? Diminuir a pressão. Se eu quisesse aumentar o volume, o que eu tenho que fazer com a pressão? Aumentar, diretamente proporcionais, tá? Então, quando eu estou no modo a pressão, olha a curva do engenheiro aqui. Estou no modo a pressão é sempre igual. Mas se a complacência cair, o volume resultante cai. Se a complacência aumentar e, além de tudo, o paciente fizer um esforço, o volume sobe. Então, eu não tenho o controle completo do volume, mas eu monitoro esse volume, tá? Eu controlo a pressão. Fluxo, a gente falou bastante disso, é a velocidade com que o ar entra. Nos modos a volume, eu controlo o fluxo. Nos modos a pressão, a gente já viu, ele é consequência do gradiente de pressão, então eu não controlo, tá? Por isso que o modo volume controlado é mais engessado que o modo pressão controlada, porque até o fluxo a gente vai controlar, tá? Então, se eu estiver no modo volume controlado, eu posso ter essa onda quadrada, que eu mostrei para vocês que é importante para medir mecânica. Fora disso, ela é uma onda bem desconfortável para um paciente meio acordado. Geralmente a gente usa uma onda mais descendente, eu poderia ter uma onda ascendente, inventaram até isso, mas não faz sentido na vida real. Ou uma onda sinusoidal, se eu estiver gerando, ou vai ser parecido com isso se eu estiver no modo pressão controlado, tá? E a pressão? É o contrário, é tudo o contrário do volume. No modo a pressão, eu ajusto a pressão. No modo volume, eu não ajusto a pressão. Então, vocês podem falar, eu estava gostando do modo volume controlado, porque eu ajusto o volume e eu sei quanto é o volume seguro, então, que conveniente eu poder escolher o volume corrente. É verdade, só que daí eu não controlo a pressão, e se a pressão ficar alta demais, também é problema. Então, a real é que a gente nunca está 100% seguro aqui. A gente vai ter que sempre que ajustar uma dessas duas variáveis e monitorar muito de perto a outra. Não tem escapatória desse problema. Então, no modo volume, pode acontecer da pressão ficar alta demais, tá? Comparando esses dois modos, pressão controlada do lado esquerdo, volume controlado do lado direito. Olha a curva do engenheiro aqui no volume controlado, a gente viu várias dessas, eu ajusto esse volume, esse fluxo. Eu também digo quanto é esse volume máximo aqui, volume máximo que eu quero, e a pressão vai ser dependente dessas escolhas e da resistência e complacência do paciente. No modo pressão controlada, eu ajusto a pressão. Não depende mais da resistência e da complacência. Eu controlo, eu não deixo a pressão subir. Mas aí vai ser o volume que vai ser resultante da complacência e da resistência, tá? E a PIP? A PIP a gente falou também bastante, é a pressão que eu mantenho no final da expiração. Por que ela é interessante? Porque se eu tiver um alvéolo doente, durante a expiração, os alvéolos podem murchar. Então, para não deixar isso acontecer, porque se o alvéolo estiver murcho assim, quando eu aplico pressão na inspiração, ele pode abrir, mas se eu não aplicar essa pressão, ele pode voltar para cá. E ficar indo daqui para cá, e isso é ruim. Então, se eu ponho uma PIP, eu não deixo esse alvéolo murchar. Ah, então por que a gente não faz isso para todo mundo sempre? Porque a gente paga uma conta. Quando eu aplico essa PIP, eu subo todas as pressões, tá? Então, na hora que eu aumento a pressão expiratória, quando eu aplico o meu ΔP aqui, ou o mesmo volume, todas as pressões vão subir. A pressão de pico vai subir, a pressão de platô vai subir, todas as pressões vão subir. Então, a gente tem que escolher a PIP mínima que garanta que não tenha colapso alveolar, sem hiperdistender. E é million dollar question. Ninguém sabe exatamente como fazer isso e onde está o limite. Tá? Vamos lá. Mais um teste. Vocês acham? Posso ir? Então, essa é a certa. Essa sim tem várias pegadinhas, né? Você poderia falar, quanto maior a PIP, menor o colapso. Não, se eu puser uma PIP de 60, não vai ter menos colapso do que uma PIP que já acabou com colapso lá em 10, tá? E quanto maior a complacência, menor a pressão? Não necessariamente, porque eu ainda tenho o componente resistivo, a gente não está falando dele aqui, tá? Legal. Então, a gente falou do modo volume controlado, eu controlo o volume e o pico de pressão é uma consequência.
E eu acho que a gente viu bastante curvas. Qual é a curva do engenheiro aqui? Fluxo. Modo volume controlado. Ajusto o fluxo, defino o volume e a pressão vai ser uma consequência. A gente já viu isso bastante. Os volumes já foram assim, 12 a 15, as pessoas gostavam de ver aquele pulmão encher, assim, era bonito. Mas lesa, tá? E atualmente recomendado para pulmão normal 6 a 8. E a gente também já falou bastante disso, que eu posso ter ciclos assistidos e ciclos controlados, mas não importa como ele começou, ele vai ser do meu jeito, que é aquele volume que eu escolhi, com aquele fluxo que eu decidi, vai chegar naquela pressão que é resultante dessas escolhas, tá? Então, o disparo aqui vai ser a tempo, ou pressão ou fluxo, vai ciclar a volume, termina quando chega no volume, e ele é limitado a fluxo. E no modo pressão controlada? Agora eu ajusto a pressão e é o volume que é uma consequência. A gente também já viu bastante curva disso aqui. Lembrando que a pressão que a gente ajusta é a pressão traqueal, e a gente não está enxergando a pressão alveolar, tá? A gente também já viu essa curva, vou passar para frente para a gente lembrar. Pressão controlada, o disparo também é tempo ou pressão ou fluxo. Ele vai ciclar a tempo, termina o ciclo quando deu o tempo que eu escolhi, limitado à pressão. Qual que é a vantagem? Por que um ou outro? No modo volume, eu conheço o volume, eu garanto estabilidade de pH de PCO2, mas eu perco totalmente o controle da pressão. Então, posso ter pressões de pico, pressão de platô muito alta, eu preciso sedar muito o paciente, que ninguém gosta de respirar exatamente do meu jeitinho, só quer respirar do jeitinho dela. Ah, e tem muito risco de ter assincronia, então é um modo que é difícil de usar em paciente mais acordado. No modo da pressão, eu controlo o pico de pressão, controlo o platô, sei exatamente quanto é, sei quanto é a pressão alveolar, e tem até alguns estudos mostrando que ele acaba gerando um pouquinho melhor ventilação-perfusão. Os estudos que compararam esses modos em coisas clínicas mostraram que não tem diferença. Desvantagem principal é que o volume fica fora do meu controle, então risco de hiper e hipocapnia. Então, em que situação eu não posso usar esse modo? Ou é mais perigoso? TCE, pacientes neurológicos em que eu preciso de um controle mais rígido da pessoa, que eu não quero nem que caia demais, nem que suba demais, tá? Vou pular essa. Eu queria mostrar por último, rapidinho, pressão de suporte, que no fundo é a mesma, muito parecido com a pressão controlada. A única diferença é o seguinte, no modo pressão de suporte, a gente quer deixar o paciente decidir a hora de acabar o ciclo. Eu não quero mais falar para ele quanto é o tempo INS. E aí precisava de uma saída para fazer isso. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai saber que horas o paciente já está satisfeito e quer ciclar? A gente descobriu um jeito para começar o ciclo, né? Disparar. O paciente começa a puxar, a pressão cai, eu sei que ele quer. Como que os caras perceberam que podia ser um jeito de enxergar o que o paciente está fazendo? Olhando para a curva de fluxo. Vou pular para cá. Ó. Pressão na via aérea, o paciente disparou e o fluxo subiu. Subiu até 100%. E eles estudaram um monte de humanos saudáveis e viram o seguinte, quando a gente está respirando, a gente também faz esse formato de fluxo. Quando a gente está começando a inspiração, a gente quer muito ar, a gente faz mais força, depois eu vou devagar diminuindo a força do meu diafragma até eu relaxar ele. E, em geral, perto dos 25% desse pico aqui, é a hora em que a pressão no diafragma está quase desligada. Então, os caras falam, beleza, vamos fazer o seguinte, fala para o ventilador ficar lendo esse fluxo, quando chegar em 25%, fecha a válvula INS e abre a válvula ES. Isso é super legal e dá super certo em pacientes com pulmão normal, mas se o paciente tiver uma complacência muito alta, por exemplo, um enfisematoso, essa queda de fluxo aqui, tá vendo essa inclinação? Ela fica um pouco diferente, ela inclina menos. Leva mais tempo para o fluxo cair, o fluxo cai mais devagar. Se eu fosse esperar esse paciente aqui chegar nos 25%, ele vinha até aqui. Ia ser um tempo inspiratório muito longo. Então, depois os ventiladores passaram a ter um controle em que eu ajusto esse critério de ciclagem para tentar, e de novo, de certo modo, a gente vai tentar se meter na vida do paciente. Eu vou tentar eu achar um valor que ajuda o paciente a terminar o ciclo dele num momento razoável. Que critério eu uso? Eu olho mais ou menos quanto tempo durou, eu olho quanto de volume corrente entrou, e eu faço esse ajuste, e se a complacência do paciente mudar, eu vou ter que reajustar esse valor. Tá? Mas para um paciente que não tenha grandes problemas de mecânica, 25% do pico de fluxo é um ótimo momento para ciclar. Isso, então, nesse contexto, se o paciente quiser puxar, se for eu em pressão de suporte, eu quiser fazer uma inspiração mais longa,
e eu puxar com força, eu vou fazer esse pico ficar mais alto e eu vou interferir nessa queda, então, e a hora que eu relaxar vai ser a hora que o ventilador também vai falar, chegou em 25%. Então, desse jeito o paciente consegue modular um pouquinho, tá? Vantagem, né, então, desse modo, ele dispara só a fluxo ou pressão, então não tem mais disparo a tempo, a ciclagem é a fluxo, ele é limitado à pressão. Desvantagem, eu não tenho nenhum controle nem do volume, nem da frequência, aqui eu preciso de um modo de apneia, um alarme de apneia decente e um modo de backup se acontecer alguma coisa com o paciente. Acho que eu vou parar nesse. Ah, vai lá, qual é o modo ventilatório aqui? Todo mundo viu a curva do engenheiro? Qual é a curva do engenheiro? Curva de pressão. Como a gente sabe se isso é pressão controlada ou pressão de suporte? Tem dois que tem pressão quadrada. O ventilador está contando para a gente que todos os ciclos foram disparados, que ele é legal e põe esse rosinha aqui para dizer, ó, foi o paciente, mas poderia ser pressão controlada, assistido controlado, não podia? Que pista tem aí, se é um ou outro? Uma diferença entre a pressão controlada e a pressão de suporte. Vocês conseguem ver que esse ciclo aqui parece ser um pouquinho mais curto do que esse? Forçando a amizade, vai. Querendo ver, tá? Então essa é uma dica. Ah, tem situações em que eu não conseguiria ver que modo é, mas lembrar que estou trazendo isso só para a gente lembrar por que esse modo é mais confortável para o paciente do que pressão controlada, porque quando ele quer mais tempo, ele consegue mais tempo, quando ele quer menos. Aqui ele puxou provavelmente mais fraco, ele puxou até mais intenso, mas por menos tempo, e o ventilador segue ele um pouquinho, tá? Eu não vou entrar nos modos proporcionais, que a gente está meio para frente, mas eu tinha combinado com o Bruno que eu posso vir em outros dias. Eu queria parar para ver se vocês têm perguntas. Fala. Como é? Tem o critério de ciclagem e o quê? Ah. Desligar. Não sei, mas é que se estava escrito, eles escolheram mal o nome. O que tem é uns ventiladores que fazem isso de jeito automático, tem mais de um. Penso que só pode ser assim. Porque uma premissa no modo pressão de suporte é que esse número da ciclagem tem que ser qualquer coisa acima de zero, não dá para chegar em zero. O mínimo que os ventiladores em geral têm é 5% do pico de fluxo. Se você desligou, eu acho que eu imagino que seja algum desses que é automático. Como que são os automáticos? Em geral, é algum algoritmo que fica olhando para o formato da curva de queda do fluxo e tem alguma regra para falar, o melhor corte aqui seria tantos por cento para esse paciente. Isso aí já tinha, sei lá, no começo dos anos 2000, ventilador que fazia isso, e tem uns estudos legais até mostrando, você põe no automático e ele acerta bastante, assim. Fala. A CMV, SMV, você está falando? Eu fui abolindo, ele caiu, os slides de SMV sumiram da minha aula há uns anos, porque todo mundo sabe de que modo ele está falando? Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SMV, né? Então, como que é o SMV? Ele tem ciclos de modos controlados, então, vou falar como era o SMV original, era volume controlado, ciclos de volume controlado, vamos dizer que a frequência fosse 10, e entre um ciclo e outro, se o paciente puxasse, o que acontece se você estiver no modo volume controlado? Se o paciente puxar, dispara um ciclo, certo? No SMV, se o paciente puxasse, mas ainda não fosse a hora daquela frequência que você ajustou, vamos dizer que a frequência fosse 10, então, a cada 6 segundos entra um ciclo. Entrou um ciclo, se em 3 segundos o paciente puxasse, o ventilador não dava um ciclo controlado, ele abre a válvula INS, esse é o original, e deixa o paciente puxar no CPAP. O que o paciente puxar com a força dele, a válvula está aberta. O ar vai passar pelo gradiente de pressão que o paciente gerar fazendo força. Então, o ar vai entrar para ele um tiquinho. Então, esse era o original, volume controlado nos controlados, e o paciente sozinho num CPAP entre esses ciclos. Aí alguém falou, nossa, mas isso aí é muito ruim, porque esse CPAP, o cara tem insuficiência respiratória. Aí alguém teve a seguinte ideia, beleza, quando o paciente puxar, mas ainda não for os 6 segundos, manda um ciclo em pressão de suporte.
E aí, então, você ajustava os ciclos do volume controlado, por exemplo, é para mim, o peso ideal para mim é arredondando com 60. Então, eu vou pôr 400 ml, porque está dentro dessa faixa de 6 a 8 para ela, nos ciclos controlados. Mas quando ela entrar fora da janela de tempo, entra com a pressão de suporte de 10. Qual é o problema disso? Sabe Deus quanto é o volume nesse 10, pode ser muito maior do que 400 ou muito menor. E o nosso centro respiratório ajusta quanto a gente vai fazer de força, baseado basicamente no último ciclo que você puxou. Então, se eu fizer um esforço aqui, para puxar o ar e entrar pouco ar para mim, o meu centro respiratório, na próxima, ele fala, puxa mais forte que está entrando pouco ar. Não pensa assim, mas é quase assim, vai? Então, o quanto de força eu faço no próximo ciclo tem a ver com o anterior. Então, SMV zoa completamente o centro respiratório, porque imagine que nesse pressão de suporte do meio entrasse um volumão. Tá. Daí, na próxima, aí o paciente não tenta puxar, aí entra um ciclo controlado. Aí entrou um ciclo controlado, aí o paciente está acostumado com um monte de volume, aí ele tenta puxar e a pressão de suporte entra menos, aí na próxima ele tenta puxar, é um ciclo controlado, então dá muita sincronia. Então, o que a gente sabe hoje em dia é, decide o que você quer fazer com o seu paciente. É uma criança ou é um adolescente? Você quer dar liberdade para o paciente disparar o ventilador ou não? Se você quer que o paciente entre quantas vezes ele quiser, é só deixar o paciente, por exemplo, em pressão controlada com uma frequência um pouco mais baixa. Nas outras vezes ele vai entrar. Se você falar, não, mas eu queria que ele pudesse entrar do jeito dele, aí você muda para a pressão de suporte, ele vai entrar do jeito dele, do nosso jeito, mas com algum controlinho em todas as vezes. Aí você ajusta os alarmes, porque, na verdade, foi isso, os estudos de desmame com SMV mostraram que as pessoas demoravam mais para desmamar assim, e tinha muita assincronia, porque os ciclos ficam muito diferentes uns dos outros. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Aí ele faz uma conta bem complexa com a janela, que daí sim ele se importa com a frequência total. No SMV, o que ele fala assim, tem que dar, eu preciso dar aqueles 20. Então, por exemplo, se o paciente puxar, vamos dizer que fosse frequência de 10 a cada 6. O paciente puxou aqui. Desculpa, entrou um ciclo controlado aqui, o assistido controlado, entrou o volume controlado. Quando chegou no quarto segundo, o paciente puxou. Aí ele entra, por exemplo, em pressão de suporte. Aí quando chegou em 7 segundos, o paciente puxou de novo. Mas aí não pode ser pressão de suporte, aí aqui ele manda um controlado. Então, a cada 6 ele manda um controlado, nunca antes de 6. Então, nesse quarto segundo aqui ele manda um assistido. Mas aí o próximo ele precisa ser controlado. Então, por isso que fica meio maluco. Então, ele faz aí tem uma coisa bem sofisticada no código do engenheiro, que não é exatamente a cada 6, porque senão, se o paciente puxou aqui no quarto segundo, provavelmente aqui no sexto é um pouco cedo para ele, né? Então, o paciente espera ele puxar, mas aí quando ele puxa, aí ele manda um controlado. Tá? O que mais, gente? É isso? Tá bom. Então, a gente se vê na próxima. Se tiverem... Obrigada. Se vocês passarem por umas telas legais, pode fazer vídeo, pegar meu contato com o Bruno e me mandar. Eu vou fazer uma aula de assincronia com eles mais pra frente? Então... Tá.